Chegou a hora de falar, vamos ser francos. Cabelos vêm da África, junto com os santos. Gente, olha quantos cabelos brancos, olha. Adoro meus cabelos brancos, quero falar sobre eles também. Isso também é um assunto que eu quero trazer aqui para vocês, dentro do universo da assistência virtual. Cabelos brancos, como você mantém os seus cabelos brancos dentro do universo da realidade da assistência virtual. Mas, bom, não é o tema principal do vídeo. O tema principal do vídeo você já viu aí na descrição. Eu tive vergonha de me tornar um assistente virtual. Tive muita vergonha de assumir ser uma assistente virtual. E hoje é a coisa que eu não me vejo não fazendo. É a coisa que eu quero fazer da minha vida. É ser um assistente virtual. Olha só as voltas que o mundo dá, não é verdade? Oi, gente, eu sou a Ana e compartilho por aqui toda a minha jornada com assistência virtual aqui na Alemanha. Aprendi a profissão de assistência virtual, você já deve ter visto por aí algum vídeo meu, se você ainda não viu, vai lá, eu acredito que é um dos primeiros vídeos aqui do canal, onde eu falo sobre como essa assistência virtual chegou na minha vida por conta da minha prioridade com a maternidade. Hoje sim, gente, eu assumo para vocês, eu já tive vergonha da assistência virtual. E eu vou te contar por quê. Bom, eu, quando era pequenininha, lá na cidade de Barbacena, mentira, em Salvador, eu estudei muito para me formar, para ter uma profissão reconhecida. E eu já estava ali sendo bastante valorizada pelo meu trabalho como pedagoga. Já tinha assumido várias responsabilidades, já estava também conseguindo alcançar alguns espaços e tudo aquilo era muito importante. Representava um crescimento na minha carreira como pedagoga que muita gente queria chegar e que eu estava ali concretizando. Mas alguma coisa ali me faltou e eu achava, eu com o meu sentimento sempre de muita inquietude, eu fui buscar uma oportunidade internacional. E foi aí que eu encontrei a oportunidade de vir para cá, para a Alemanha. História para outros vídeos, mas eu vim para cá, para a Alemanha, e eu não consegui ser recolocada profissionalmente de uma maneira que fosse equiparada com a profissão que eu já estava no Brasil. Quando eu saí do Brasil, a minha última profissão foi ser professora universitária. E eu dava aula para cursos de pedagogia, fisioterapia, eu dava aulas de metodologia. Então, tinham cursos também de nutrição em uma universidade grande particular em Salvador. Enfim, eu vim para cá, não consegui ser recolocada profissionalmente e também não sabia exatamente como é que eu ia fazer. Comecei a rodar, né? Feito barata tonta mesmo, tentando encontrar o meu lugar aqui profissional. Sim, por uma sorte, eu já vim para cá tendo como base a minha profissão, já que o meu diploma tinha sido reconhecido, mas trabalhar como professora universitária sem ter o idioma já era demais. Então eu precisava avançar na questão do idioma e só depois buscar uma oportunidade que se equiparasse com a minha formação anterior. Isso por si só já foi ali um grande divisor para mim, porque como é que eu já estava em um status profissional, em um momento da minha carreira que já me elevava, as pessoas tinham muitas expectativas sobre mim. Que pessoas, não sei quais exatamente, mas muitas pessoas que falavam comigo, que apreciavam as minhas pesquisas. Eu estava ali desenvolvendo uma carreira acadêmica prestigiada, diga-se de passagem, e fazendo aquele beabá todinho certinho, uma cartilha toda direitinho da vida de uma pessoa adulta. Tava me faltando ali só ter o filho, escrever o livro, até o livro eu já tinha escrito, faltava ter o filho e plantar a árvore. Mas todo o resto da cartilha já estava ali, né, tudo bem organizado. Essa pressão social, ela realmente fez parte do meu momento de decisão pela assistência virtual. Porque o que eu pensei
honestamente contando para você hoje, é que quando eu descobri a assistência virtual, eu sentia que a profissão de assistente virtual era muito menor do que a minha carreira como pedagoga. Ter colocado uma profissão nesse lugar me causou também uma crise de identidade, porque eu venho de uma família muito humilde e eu aprendi, claro, com a minha mãe, com a educação que eu recebi, que tudo é valorizado, que nada é melhor do que nada e que as escolhas de cada um só dizem respeito a cada pessoa que fez as suas escolhas. Mas quando você está num universo como a universidade, onde tem muitas pessoas que meio que sobe para a cabeça, sabe? É um lugar de muito prestígio. Tem muita gente ali no campo de batalha tentando chegar a lugares que você já chegou. Um lugar de muita vaidade. Eu não alimentava muito isso. Inclusive, eu me considerava muito uma professora super diferentona. E as professoras que eu fazia também, que eu tinha relacionamento, os professores que eu tinha relacionamento na universidade, eram também professores que eram bem diferentões, não eram tão padronizados, tão quadrados assim, para o nível da academia. Fui seguindo, mas claro que esse sentimento de pertencimento àquele ambiente já fazia parte e você tinha sim que aderir a alguns códigos, alguns comportamentos que fazem parte do universo acadêmico. E eu estava ali, dentro daquele universo, bebendo de todas as fontes, fazendo de tudo, de todo o meu melhor para me destacar dentro do que eu fazia. E assim eu conquistei o meu espaço dentro da universidade e tive meu primeiro baque de perceber que não, eu não era, o meu sobrenome poderia ser ninguém a qualquer momento, porque quando eu resolvi imigrar, eu tive que deixar todos esses carimbos, esses títulos, todo esse glamour, todo essa esse destaque profissional para fazer aquilo que era a base da minha carreira. Trabalhar com crianças, trabalhar em creches, que foi o que eu comecei a fazer aqui na Alemanha. Foi o meu primeiro balde de água fria, mas por estar passando por um processo de imigração, eu entendi assim, isso seria inevitável. Acredito que pouquíssimas pessoas conseguem passar pelo processo de imigração e já se posicionarem no lugar exato onde elas gostariam, né? A gente tem que o processo de imigração é doloroso, ele é demorado, ele exige um conhecimento de vida mesmo, de experiência com essa nova realidade que você está ali se inserindo. E eu topei passar pelo processo de imigração. Mas ficou na minha mente, bem, eu estou rebaixada profissionalmente, mas pelo menos eu estou trabalhando na área de educação. E aí eu venho e descubro a assistência virtual. A assistência virtual, a assistente virtual é aquela profissional de background. É uma pessoa que já possui conhecimentos e experiências e ela está ali para ser a sua parceira de negócio. E se você não tiver um negócio ou uma empresa, ela vai ser a sua parceira da vida, porque ela vai organizar a sua vida, ela vai dar direção, ela vai te ajudar a crescer. E como ela faz isso? Ela faz isso vendendo o tempo dela para que você tenha mais tempo, assumindo aquelas tarefas que são mais corriqueiras, repetitivas, mas que são essenciais dentro do seu fazer diário, profissional, como empresário, como trabalhadora ou como uma pessoa normal, comum, porque pessoas comuns também podem contratar um assistente virtual. Um exemplo é quando você é uma pessoa mais idosa e você tem dificuldade de fazer uma segunda via de uma conta, ou que você precisa fazer um pagamento de uma conta pela internet e você não sabe como isso acontece, ou inscrição em um curso, em um concurso, você pode pedir ajuda de um assistente virtual e ela pode fazer esse serviço para você.
Então, a assistente virtual é aquela profissional que ela faz tudo para você virtualmente. Tudo que for possível ser executado online através do uso da plataforma da internet, a assistente virtual, a assistente virtual pode executar para você. Essa profissional de bastidor me pegou de um jeito, porque eu amo trabalhar nos bastidores também. Se você já deve ter assistido algum outro vídeo meu, você já deve ter me ouvido falar que eu tive duas profissões. Eu sempre tive duas profissões. Uma profissão de pedagoga e a outra profissão como produtora de eventos, produtora cultural. E eu trabalhava assim, eu fiz eventos fantásticos e eu amava trabalhar nos bastidores de eventos. Então, foram conhecimentos que eu sempre tive à mão, eu sempre utilizei. E quando eu conheci a assistência virtual, foi assim, boom na minha mente. E eu me apaixonei de cara pela assistência virtual, mas tinha um porém. Tinha um porém. O porém era que, como é que agora, a uma altura dessa, eu já ali com carreira consolidada, minha carreira já era consolidada, eu já trabalhei há muitos anos na educação, eu trabalhava há muitos anos na... Eu já trabalhava há muitos anos na educação, eu já tinha uma carreira reconhecida e só tinha a crescer, tinha conseguido concluir o meu mestrado, já estava ali na cartilha, ia fazer o doutorado. Eu acho que muita gente já achava que ia fazer o doutorado, depois ia me tornar professora da universidade pública, e aí lá vai. Mas eu decidi fazer outro caminho, porque eu sou a Ana Conli, não sou qualquer coisa, gente. Meu nome não é bagunça, não faço qualquer coisa, e sim. Quando a minha vida está organizada, eu cuido de dar um jeito de desorganizar, porque eu sou assim, desse jeitinho. Eu gosto das coisas agitadas, eu gosto de movimento, eu acho que a vida é movimento e eu gosto de viver. Então, eu faço da minha vida o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas estava ali na minha mente martelando. O que as pessoas vão achar disso? O que as pessoas vão achar disso? Como é que pode você sair da periferia, fez uma volta e meia no paraíso para construir uma carreira, para fazer tudo. E agora você está dizendo que você quer ser, como é que as pessoas falavam da assistência virtual? Que você quer ser uma prestadora de serviços, que você quer ser uma, como se fosse algo muito, né, de diminuir as pessoas. Você quer ser somente uma prestadora de serviços, uma pessoa que executa tarefas simples, metódicas do dia a dia? Pois eu quero. Pois eu quero, e foi exatamente o que eu escolhi para mim. Eu quero ser uma pessoa que presta serviços e que resolve os problemas das pessoas nos bastidores delas. Eu quero ser essa pessoa. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para assumir isso? O primeiro passo que eu dei foi mudar de nome. Porque eu sabia que na minha comunicação como assistente virtual, eu não queria que pessoas me seguissem e vissem exatamente o que eu estava fazendo. Depois eu criei uma história do porquê, um contexto do porquê que eu mudei o nome. Mudei o meu nome, criei um nome. Esse nome que eu uso é a minha marca pessoal, mas não é o meu nome de batismo. Mas primeiro eu pensei assim, mas de início, eu coloquei assim na conta do não, que tem uma história por trás desse nome, é o uso das energias do meu pai, da minha mãe, os dois que me trouxeram esse mundo. Então, com o Li vai ficar muito bonito, por isso eu vou usar o Ana, porque foi um professor bruxo, muito meu amigo, que eu admiro muito, Hélio Santos, que falou que eu ia ter sucesso quando eu usasse o nome Ana mais do que o Paula. E aí ficou nessa coisa e eu criei a marca pessoal Ana Conli, é um nome que eu tenho utilizado há muitos anos, certo? Inclusive, quando eu iniciei na assistência virtual, eu resolvi meio que repaginar tudo e dizer, não, agora estamos começando uma nova era, é uma nova profissão, é uma nova escolha e é um novo nome. Mas lá no fundo tinha aquela coisa, eu não quero que as pessoas que me conheciam antes me encontrem nas redes sociais.
Porque o que elas vão falar de mim? Afinal de contas, deixa eu beber um pouco de água. Não é água, eu vou beber chá. Na verdade, não é chá e nem água, é chágua. Deixa eu beber meu chágua. Porque eu não gosto de eu não gosto de chá. Então eu fiz aqui o chá, aqui dentro tem o chá que a minha filha escolheu no mercado. É um chá de fadas, tá bom? É uma fada que se chama Lili e o chá tem sabor de framboesa, para você ter uma ideia do tanto que eu gosto de chá. Voltando. Eu fiquei sim com receio das pessoas que já me conheciam, que já me acompanharam, as pessoas que já acompanharam a minha jornada, que elas soubessem que eu estava ali, eu saí desse patamar assim, como é? Assim, professora universitária, super potente, cheia de coisas para realizar nesse ambiente acadêmico, transformador, para me tornar a pessoa que trabalha no background, que trabalha no back office. Que trabalha no back office de negócios, de pessoas com renomada presença, de influenciadores. Sou eu, essa profissional que trabalha nesses ambientes, que faz aquele trabalho que é invisível, mas que traz muito resultado para quem está procurando por resultados. Mudar o nome foi estratégico e foi por isso. Essa é a realidade. A história bonita eu já contei, mas a realidade era essa. Uma vergonha absurda de aparecer. Um medo de assumir para a sociedade que eu estava praticamente deixando tudo aquilo que eu construí para construir algo novo. Mais uma vez, porque eu sou dessas pessoas. Eu gosto de construir coisas o tempo inteiro. Isso não foi surpreendente para muita gente, mas também funcionou, porque muita gente que me acompanhava nas redes sociais, eu criei um Instagram para comunicar o novo universo da assistência virtual, onde eu estava iniciando ali, e para fazer testes, porque eu sou uma pessoa da experiência, eu sou uma pessoa que precisa colocar em prática para ver se realmente aquilo que eu estou pensando vai dar certo. Eu preciso viver as minhas próprias experiências e foi exatamente o que eu fiz. Fui viver as minhas próprias experiências, criei o meu canal, tive no Instagram, né? Criei o meu ambiente no Instagram, comecei a falar sobre assistência virtual e as coisas foram encaminhando a partir dali. Mas o que foi me dando reforço para eu perder esse medo, essa vergonha e para eu respeitar as minhas decisões e escolhas profissionais foi estar envolvida em 2 comunidades de assistência virtual, estar falando o tempo inteiro sobre a assistência virtual. E isso, primeiramente, me convenceu que aquele era realmente o salto que eu queria dar profissional e posteriormente me preparou para enfrentar possivelmente, porque eu digo possivelmente, a reação de pessoas indispostas que estariam infelizes com o fato de eu não ter escolhido seguir com a carreira acadêmica e sim mudar de profissão para trabalhar em uma profissão de back office. Bem, o que é que eu tenho a falar sobre isso? E aí é o pulo da gata aqui. É o pulo da gata que você vai saber. Deixa eu te contar uma coisa que talvez muita gente ainda não te contou. Sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, sobre os seus medos, sobre a sua vergonha, sobre a sua timidez de mostrar quem você é e o que você deseja fazer. Vem cá para te contar. Vou te contar uma coisa que talvez ninguém nunca te disse. Ninguém se importa. Essa é a verdade. Você só acha que alguém está se importando, mas ninguém se importa, gente, com o que você está fazendo. Ninguém se importa com as decisões que você está tomando. Ninguém se importa com a sua mudança de planos e rotas. Ninguém se importa. E eu não tinha essa consciência na época, tá?
E por isso eu sim tive muito medo de dizer que eu estava me tornando assistente virtual e ser alvo de críticas, e ser alvo de descrença, e ser alvo de... Sabe quando a pessoa se sente frustrada por ver que você era inspiração para algo nela e agora você não é mais inspiração porque você decidiu ir para outro lugar, fazer outra coisa que você acha que é muito melhor fazer. E aí eu comecei a aceitar tudo isso. Sabe o que é que foi uma virada de chave grande para mim? Foi a maternidade. Quando a minha filha nasceu, eu comecei a olhar menos para a aparência, para o status e mais para o que realmente vai me levar ao lugar onde eu quero ir. E onde é que eu quero ir com a minha filha? Eu quero estar presente na vida dela. Eu quero acompanhar todas as fases do desenvolvimento dela. Eu quero fazê-la uma pessoa funcional, uma pessoa que decide, que tem escolhas, que transforma a sua própria vida antes de tentar resolver a vida dos outros. E para fazer isso, eu preciso encontrar a profissão que se encaixa nessa realidade. E eu procurei muitas profissões. E foi na assistência virtual que eu me sentia acolhida. Por isso eu me apaixonei pela assistência virtual. Eu simplesmente não me vejo mais em um outro ambiente profissional, pelo menos nos próximos 10, 20 anos, não me vejo mais trabalhando com algo que não me dê flexibilidade de tempo, um lugar que não me dê liberdade geográfica e que nem me dê a oportunidade de conquistar a minha independência financeira, fazendo tudo o que eu gosto de fazer, porque na assistência virtual você usa as suas habilidades, o seu conhecimento, a sua verdade. Nada do que você aprendeu antes você precisa jogar fora. Isso é encantador. Isso é encantador, isso é apaixonante. Sabe, eu olhar para todas as minhas habilidades, olhar para toda a minha trajetória profissional, porque eu descobri a assistência virtual, eu já tinha 35 anos, gente. Eu já tinha trabalhado muito. E aí eu falei, uau, eu posso, é verdade que eu posso usar todos os conhecimentos que eu já adquiri ao decorrer da minha vida. Não só conhecimentos profissionais, mas conhecimentos e habilidades que são pessoais, interpessoais, eu posso usar na minha profissão. É sério que eu posso ser eu mesma, que eu posso me apresentar com os meus cabelos brancos, que eu posso falar da minha família, eu posso falar da minha filha. É sério que eu posso encontrar um cliente que vai me respeitar pelo que eu sou e não pelo que eu demonstro ser. A assistência virtual simplesmente quebrou todos os paradigmas para mim, todos os muros para mim. E se você ainda não conhece a assistência virtual, você não ouviu falar na assistência virtual ou está acompanhando canais de assistência virtual que alguns falam realmente, traz realmente um conteúdo de valor, mas outros trazem um conteúdo só de ilusão, porque você tem muita liberdade. A assistência virtual não é só liberdade, não. Inclusive, liberdade tem um significado um pouco mais profundo. Liberdade não é fazer só o que você quer. É você ter disciplina, é você ter responsabilidade, autonomia. E a assistência virtual traz todas essas dimensões para a nossa vida. Então, sim, se eu já tive vergonha de ser assistente virtual, já tive vergonha de dizer que eu estava sendo um assistente virtual. Mas hoje eu assumo de peito aberto, de sorriso estralando aqui, que eu serei a melhor assistente virtual que você já vai ver ou que você já viu em toda essa Alemanha, porque eu estou trazendo o meu negócio, a minha ideia de negócio, o meu toda essa animação, esse potencial de realizar como assistente virtual para a minha realidade aqui na Alemanha. E eu vou compartilhar todos os passos, todo esse processo, toda essa jornada que eu vou viver até dizer para você, gente, consegui.
A assistência virtual está aqui na Alemanha também. E eu estou trabalhando oficialmente apenas com isso. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha se identificado, que eu possa ter te ajudado de alguma maneira. Se você gosta de conteúdos como esse, não esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal, porque assim você ajuda o meu conteúdo a chegar para mais mulheres e mães que ainda estão se debatendo sem saber exatamente para onde elas devem ir e ficam com o coração apertado de ter que deixar o filho, a filha na creche o dia inteiro, na escola o dia inteiro e ver a criança só à noite, na hora de dormir, quando você pode sim ter uma profissão que é uma profissão que usa dos seus conhecimentos e você consegue vender os seus conhecimentos, vender o seu tempo por um valor justo e o melhor de tudo, conseguir como resultados uma maternidade mais leve, mais presente para você, para seus filhos e para sua família. Deixo um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!